Muito bem, meus irmãos, muito bom dia, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós estamos falando nesses dias sobre a grande vitória de Cristo na batalha que ele travou desde o primeiro momento que ele nasceu, seu nascimento, sua vida, todas as tentações pelas quais ele passou, todos os requisitos da justiça que ele precisava cumprir. E desse modo, ele foi derrotando o inimigo, ele foi fazendo o império das trevas ter que recuar, né? Até que, por fim, aconteceu a batalha final, a batalha derradeira, decisiva, determinante para todo o propósito do reino de Deus que Cristo veio estabelecer. E é sobre esse momento final, decisivo, né, derradeiro, da batalha que nós vamos tratar agora nesta manhã, que é justamente o momento da morte de Cristo. O que significou a morte de Cristo para efeitos jurídicos, legais, né, e práticos desta batalha. Então, retomando apenas o finzinho da palestra de ontem à noite, lá em Lucas capítulo 22, versos 52 e 53, nós temos o momento da prisão de Jesus, do aprisionamento de Cristo. Lucas 22, após Satanás ter possuído Judas Iscariotes, e até onde se sabe, né, na história, Judas é o único homem que é dito que foi possuído pelo próprio Satanás. Geralmente são outros demônios que possuem os homens no Novo Testamento, mas nesse caso nós temos o maioral, né? O chefão mesmo, o senhor aí das trevas possuindo Judas e então conduzindo Jesus à prisão e à morte. E essa é a grande evidência de que, de fato, Satanás quis levar Jesus à cruz. Às vezes, né, a gente imagina, por causa de algumas passagens, que Satanás teria desejado evitar que Cristo fosse à cruz. Certamente você já ouviu exposições com essa tônica, com essa ideia, baseadas em duas passagens. A primeira, aquela que nós já estudamos aqui, que é a tentação, quando Satanás oferece os reinos desse mundo e a glória deles, e diz: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então muitos pensam que com isso o diabo estava dizendo: você não precisa ser crucificado, você não precisa ir à cruz, eu posso te dar os reinos e você pode evitar a cruz. Eu tenho desenvolvido a ideia de que Satanás não sabia desse fato. Ele não tinha conhecimento do verdadeiro significado da cruz, que Cristo teria que morrer para pagar os pecados. E porque senão não faria sentido ele possuir Judas a fim de ir lá e entregá-lo aos sacerdotes, com a clara intenção de matá-lo, né? Os sacerdotes estavam reunidos lá em Jerusalém, discutindo uma maneira de prender e matar a Jesus. E o texto diz: então Satanás entrou em Judas e ele foi lá se acertar com os sacerdotes para tornar isso possível, tornar isso realidade. Isso é uma forte indicação de que ele não sabia o que a cruz ia fazer com ele mesmo. E ele viu na oportunidade de Cristo ser morto uma chance de se livrar de Jesus, ou então de pressioná-lo com a ideia da morte física, para que Cristo talvez desistisse de ser aquele Messias, né, que ele estava dizendo que ia ser, e se submetesse a Satanás como o adorando, né? A outra passagem, portanto, nessa passagem de Mateus 4, ou de Lucas 4, não há nada que indique que Satanás quisesse desviar Cristo da cruz. A passagem mais séria, nesse sentido, mais difícil, é a passagem em que Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizeis
quem o povo diz que é o Filho do Homem. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, algum dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus diz a ele: bem-aventurado és, irmão, filho de João, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Na sequência, após Cristo dizer: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ele fala, Pedro então tem uma recaída, e ele diz: mas não vai acontecer nada de mal contigo, porque nós estamos aí contigo até o fim, e vamos até a morte se for preciso, nós vamos defendê-lo, o Senhor não vai morrer, ninguém vai te prender, não vai acontecer nada disso. Então Cristo diz a ele: arreda Satanás, porque és para mim pedra de tropeço. Num momento Jesus chama ele de pedra de edificação, e no outro chama ele de pedra de tropeço, Então Pedro é assim mesmo, ele consegue ir do céu ao inferno em poucos segundos, ele consegue acertar e errar com a mesma intensidade, e ele é um bom exemplo do que nós somos também, Às vezes nós somos excelentes nas nossas respostas e no modo como nós reagimos a Deus, e às vezes nós somos simplesmente horríveis. E mesmo assim, Deus na sua misericórdia não nos abandona. Mas nesse caso, Jesus o repreendeu. Mas ele não disse que Pedro estava possuído de Satanás. Ele disse que Pedro estava sendo um Satanás. Jesus chama Pedro de Satanás. Ele disse: arreda Satanás. Ou seja, você está sendo Satanás. Aparentemente, Satanás não estava ali em pessoa. Mas a atitude de Pedro era de um adversário. Porque o título Satanás significa adversário, opositor, aquele que se opõe aos propósitos e à justiça de Deus. Então, você, Pedro, está sendo um adversário como Satanás, aos planos e aos propósitos de Deus. Isso não significa que Satanás quisesse desviar Jesus da cruz. Nem significa que ele estivesse ali naquele momento. O texto não diz que ele estava ali naquele momento. Aliás, Satanás só retornou da sua expulsão, porque Cristo o expulsou logo após a tentação. Então, Satanás só retornou ao campo de batalha, ele pessoalmente, nas horas finais. Justamente quando Jesus vai ser preso. E Judas, então, será o instrumento dessa prisão. E então, sim, ele vai agir sobre Pedro, não o possuindo, nunca possuindo Pedro, mas testando, reivindicando, inclusive, a Deus a autorização para poder testar Pedro e os demais apóstolos, como ele fez e como foi avisado. Tendo passado tudo isso, tendo Jesus, inclusive, também passado pelo pior teste dele, que foi aquele momento que ele fala ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, ali ele revelou realmente toda a angústia da sua alma, toda a angústia do seu coração, porque Cristo não queria tomar, não queria beber aquele cálice. Evidentemente, o problema ali não era algum tipo de temor, de alguma dor física. É claro que isso não é nada agradável, evidentemente. Mas, às vezes, nós temos a tendência de exagerar nas nossas concepções o sofrimento físico de Jesus, como se ele fosse tudo. E ele foi insignificante perto do sofrimento espiritual que Cristo teve que enfrentar. Qualquer um dos discípulos acabou mais tarde enfrentando o mesmo sofrimento. Pedro também foi crucificado, diz a tradição, inclusive que de cabeça para baixo. Paulo tem um relato de sofrimentos que parecem ser maiores do que os de Cristo, fisicamente falando. Todas as vezes que recebeu dos judeus, a quarentena de açoites -1, 3 vezes fustigado com varas, apedrejado. Ou seja,
em termos de soma, em termos de volume, podíamos dizer que fisicamente Paulo sofreu mais que Cristo. O sofrimento de Cristo foi intenso, mas foi rápido. Então, por que é que o sofrimento, Paulo mesmo diz que o dele não se compara com o de Cristo? E que ele está só completando, né? Fazendo aí um pontinho final. Toda a vida dele de sofrimento, Paulo fala, é só um complemento do sofrimento de Cristo. Porque o verdadeiro sofrimento de Cristo foi espiritual. Foi sofrer a punição do inferno. Foi receber sobre si a punição de alguém condenado por Deus, de receber a ira de Deus. Cristo marcha resolutamente para isso, quando ele se levanta do jardim, depois de ter passado por todo esse período de teste, e vai para o lugar onde ele sabe que a escolta, liderada por Judas, vai encontrá-lo. Que é como diz aqui o verso 52. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Chegou o momento, Cristo disse. Antes vocês não tinham esta autoridade. Antes vocês não podiam me prender. Mas agora foi concedido isso para vocês. Agora vocês têm esse direito. A autoridade das trevas, né? Ele fala aqui a exousia, que é o termo que ele tem sempre usado e que é tão importante. A autoridade que ele veio buscar, que ele veio conquistar. Mas para poder conquistar essa exousia, essa autoridade, ele tem que se submeter à autoridade das trevas, né? Exousia tu scotus, das trevas. E esse é mais um reforço do que nós já dissemos sobre Satanás ser o instrumento principal da morte de Cristo. Ele é o Senhor das trevas. Ele é o Senhor da escuridão, do império das trevas. Ele é esse imperador. E Cristo vai se submeter à autoridade das trevas. E assim, Jesus foi aprisionado e conduzido às autoridades humanas, que estão debaixo da autoridade das trevas. Ele passaria por injúrias, falsos julgamentos, açoites várias vezes, seria condenado a carregar uma cruz e morrer nela fora de Jerusalém. Tudo isso configurava o momento da autoridade das trevas. Perante o Sinédrio, o tribunal, né, de Israel, tribunal religioso de Israel, Jesus foi acusado falsamente e interrogado sobre se era o Cristo. Eles perguntam para ele, o sumo sacerdote, tu és mesmo Cristo? Lembra que eu disse, dos momentos aqui, que Jesus, ele, por um bom tempo, ele não quis aceitar esse título. Não é que ele não quis aceitar, mas ele não queria essa publicidade. Ele só aceita quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em particular com seus discípulos. E então, nesse momento, em Lucas 22, 67, no meio do julgamento, no meio, né, daquela situação que vai levá-lo à cruz. Lucas 22, 67. Olha a pergunta. Se tu és o Cristo, dize-nos. É isso que eles estão agora. Eles querem uma resposta direta de Jesus. Porque ele até então não tinha assumido isso de fato. E eles querem que ele assuma para quê? Para segui-lo? Não, para ter prova contra ele. Para poder condená-lo. Se tu és o Cristo, dize-nos. E nesse momento, Jesus lhe respondeu, se vou-lo disser, não o acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. É interessante isso aqui, porque em alguns outros momentos da sua história, os judeus vinham
perguntar alguma coisa para ele e ele devolvia uma pergunta. E ele falava, se vocês me responderem isso, eu respondo também. E houve um momento interessante em que Jesus estava pregando, ensinando no templo, e então vêm os fariseus e os escribas e fazem exatamente essa pergunta para Cristo. Com que autoridade tu fazes isso? E quem te deu essa autoridade? São palavras muito interessantes. Com que autoridade e quem te deu? E essa expressão, autoridade dada, né, é aquilo que Satanás disse que tinha e é o que Cristo dirá que terá quando ele ressuscitar. E Cristo não responde. Ele diz, ok, eu farei uma pergunta para vocês, e se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo a de vocês. Minha pergunta para vocês é a seguinte, o batismo de João era do céu ou era da terra? Era do céu ou era dos homens? Aí aquela velha ideia, aquele problema de sim ou não, né? Se você responde sim ou se você responde não, fica complicado. Aí eles começaram a falar, olha só, se a gente disser que era do céu, eles vão dizer, então por que nós não cremos nele? E se nós dissermos que era da terra, o povo não vai gostar da resposta, porque eles acreditam que João era um profeta. Então eles falam, sabemos. Não sabemos de onde era. Então Cristo diz, também eu não direi para vocês de onde é que eu recebi a autoridade. É o que ele está falando aqui. Se eu disser, vocês não vão crer. E se eu perguntasse para vocês, vocês não vão responder da mesma maneira. O que é a autoridade? O que significa ser Cristo? Porque vocês não sabem o que significa ser Cristo. Porque vocês não sabem de onde vem a minha autoridade. Mas então ele fala, desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Desde agora estará sentado. Ele anuncia, ele antecipa, ele profetiza para os sumos sacerdotes. Qual será o resultado de toda a sua obra? Assentar-se à direita de Deus. Podemos dizer que todo o objetivo de Cristo, desde que ele colocou o pé aqui nesse mundo, sempre foi isso daqui: assentar-se à destra do Todo-Poderoso Deus. Talvez vocês perguntem, mas por que isso era tão importante para ele? Ele já não é o Filho de Deus, já não é a segunda pessoa da Trindade, já não tem todo o poder, eternidade, glória, etc. Sim. Mas aqui significa receber algo a mais do que tudo isso. Significa assumir o governo pleno dos céus e da terra. A figura da pessoa assentada à direita do rei é a figura do primeiro-ministro. Ele é quem manda, na verdade. É a mesma figura de José com Faraó. O que Faraó diz para José? José, é o seguinte, toma conta. Faz aí o que você acha que tem que fazer. Só no trono eu sou maior que você. No mais, é você que manda. Então ele se torna o governador pleno e de direito de todo o Egito. É isso que José é, porque está à direita de Faraó. Cristo à direita do Pai, sentado à direita do Pai, significa que o Pai passou para ele esse poder. Então o que Cristo está dizendo é, a partir de agora, esse será meu posto. A partir de agora, esse será meu trono. E, consequentemente, significa que outro que estava lá nesse lugar não está mais. Que é a posição de acusador. Que é a posição de Satanás. Eu falarei hoje à noite sobre essa troca que aconteceu. Quando subiu o advogado, o defensor, e desceu, caiu o acusador, aquele que nos acusa. Muito bem, durante aquele dia,
Jesus foi levado primeiro para Pilatos. Pilatos era o governador da Judéia. A Judéia não tinha rei nesses dias. Por quê? Porque era complicado, né? O povo só aceitaria um rei da descendência de Davi. Então não havia mais como colocar isso. Era muito perigoso para Roma permitir que um desses se achassem, né? Um descendente de Davi. Você tem que entender o seguinte: Roma permitia reis locais, reis regionais, mas tinham que ser reis submissos ao imperador, submissos a Roma. É complicado deixar na Judéia, ali em Jerusalém, um descendente de Davi reinar. Então eles permitiam que Herodes reinasse. Herodes não era judeu. Herodes tinha uma história complicada, era de uma família real, mas da Idumeia. E o Herodes, então, governava, mas os judeus não aceitavam o governo dele. Para tentar agradá-los, Herodes mandou reconstruir o templo, reformar o templo. Esse templo que Cristo foi apresentado e no qual ele esteve, e isso pacificou um pouco os judeus, pela glória daquela construção que Herodes mandou fazer. Mas mesmo assim, havia vários Herodes, você sabe, né? Eles eram uma família, um governava uma região, mais ao norte, mais ao oeste, e finalmente o Herodes o Grande é que governava antigamente a Judéia. Mas por causa de todos esses problemas, Roma resolveu colocar um interventor direto em Jerusalém e na Judéia. Então ele mandou um cônsul, ou um procônsul. O imperador manda um emissário dele direto, se chama Pôncio Pilatos. E ele não é um rei, ele não tem sangue real, ele é um funcionário, por assim dizer, mas ele representa o imperador. Então ele tem tanta autoridade quanto o Herodes ou os outros reis. E é por isso que inicialmente os judeus não mandam Cristo para Herodes, porque eles querem que ele seja executado por Roma. Então eles mandam ele para Pilatos. E Pilatos o recebe, o interroga e diz: você era da Galileia? Eu sou da Galileia. Então vai lá para o Herodes. E ele manda Jesus para o Herodes. O Herodes recebe Jesus, interroga Jesus, né? Queria saber quem é esse cara aí, né? Será que é o João Batista que ressuscitou mesmo? Né? E ele vai conversar, no final ele diz: pode voltar lá para o Pilatos. Ficam jogando um para o outro, né? Parece autoridades atuais, né? Quando tem que resolver um problema, vai para o fulano, vai para o Beltrano, volta para aquele. E aí devolve Jesus para Pilatos. Inclusive os evangelistas dizem que isso resolveu um problema entre os dois, porque os dois estavam brigados, né? Pilatos e Herodes. Mas quando Pilatos fez a gentileza de mandar Jesus para o Herodes disse: mas não é que esse Pilatos é gente boa? Então, né, fizeram as pazes, e aí o Herodes disse: mas quer saber, Pilatos, você é tão gente boa que eu não vou fazer esse julgamento, pode fazer você. E devolve Jesus para Pilatos. Aí o Pilatos está com a cabeça quente, né? Agora, eu tenho que julgar esse caso, eu não encontro nada realmente comprobatório de que ele fez algo, de que ele é um líder de um motim, de que ele está liderando uma revolução contra Roma. Eu não vejo nada nesse sentido, mas eu tenho a pressão dos sacerdotes, querem que eu o mate, querem que eu o execute, porque os próprios sacerdotes não podiam executar, eles não tinham poder de executar, os judeus não podiam mais fazer os apedrejamentos, isso tudo era ilegal. Roma podia fazer, os judeus não. Então, eles, se quisessem que a coisa fosse legal, eles tinham que entregar realmente para Roma. Nesse vai e vem, chega uma situação interessante, que está lá no livro de João, pode abrir lá, no capítulo 19. Em que o Pilatos está com esse problemão para resolver, ele não sabe exatamente o que fazer. Ele está interrogando Jesus e Jesus não responde. Ele pergunta, Jesus não aparece, né, usando o direito de permanecer calado. Jesus não responde. Pilatos começa a ficar irritado com isso. E o verso 10 diz: não me respondes? O Pilatos pergunta: você não vai falar nada?
Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Quando Pilatos usou essa palavrinha, Cristo disse, como é que é? Ele estava em silêncio, não respondia nada. Quando Pilatos disse, você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Isso interessou a Cristo. Ele disse, agora eu vou te responder. Respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. São duas coisas importantes aqui. A ideia do... Por que os judeus tinham mais pecado do que Pilatos? Porque eles sabiam o que estavam fazendo. Eles fizeram de forma proposital. Eles sabiam que Cristo tinha dado todas as provas de que ele era o Messias. Mas eles não queriam aquele tipo de Messias. Por isso eles tinham mais pecado. Mas o problema de Pilatos era não entender o que era autoridade. Pilatos diz, não sabia que eu tenho autoridade para te crucificar e até mesmo para te soltar? Você diz, Pilatos, eu vou te falar uma coisa sobre a autoridade. Você não sabe nada da autoridade. Se do alto não te fosse dada, você não tinha poder nenhum sobre mim. Por que Cristo está se submetendo à autoridade das trevas? Porque existe uma autoridade maior, acima, exigindo isso. É necessário. E por isso, mesmo que Pilatos quisesse soltar a Cristo, ele não podia. Ele não tinha esta alternativa de fato. Porque ele não podia simplesmente invalidar todo o plano da redenção. O cordeiro tem que ser morto na Páscoa. A Páscoa está chegando. Cristo tem que ser crucificado. Irmãos, quando Cristo deixou o pretório romano, onde ele foi então finalmente condenado, né? Pilatos lavou as mãos, tudo certinho, né? Mas o condenou. Aquele pátio do pavimento chamado Gabatá, né? Diz aí em João 19:13, ele tomou a direção do Calvário, do Gólgota, carregando a cruz, né? João 19:17. Os olhos de uma numerosa multidão estavam fixos nele. É isso que fala Lucas 23:27. Todo mundo olhando fixamente para aquele homem carregando aquela cruz, saindo lentamente de Jerusalém em direção à montanha da caveira, né? O Calvário. Mas não é exagero dizer que não apenas os olhos de toda Jerusalém estavam fixos em Cristo. Podemos dizer que os olhos dos céus e dos reinos espirituais também estavam fitos naquele homem que carregava a cruz. Porque esse era o momento decisivo. Aqui a história do mundo mudou para sempre. Aqui aconteceria o maior evento da história, desde a criação do mundo. A guerra ia ser decidida, a batalha ia chegar ao seu ápice, ao seu momento crucial. Não tem registro de possessões demoníacas ali em volta das ruas de Jerusalém. Nem mesmo é dito que Satanás volta ali, ele já fez seu papel, já cumpriu sua parte em todo este acontecimento. Mas algumas expressões do que a multidão fala para Cristo nessa hora devem ser consideradas. E eu quero que você veja tanto em Lucas quanto em Mateus isso. Em Lucas 23, 35, Lucas 23, 35, o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te
a ti mesmo. São expressões, irmãos, que vieram dos lábios de homens, mas bem poderiam ter vindo também de lábios demoníacos. Eles repetem muitas das coisas, que Satanás mesmo, que os outros demônios disseram a Jesus, especialmente, se és mesmo o Filho de Deus, se tu és, por que não faz o que um Filho de Deus deve fazer? É exatamente isso que Mateus narra no capítulo 27, verso 39 até o 40. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, que é um gesto judaico de reprovação, de nojo, meneando a cabeça de desprezo e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo se és Filho de Deus e desce da cruz. No verso 41, de igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Eles estão escarnecendo do que Cristo, do batismo, daquela situação em que o Pai disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Usando os mesmos termos satânicos da tentação: se tu és o Filho de Deus, faz alguma coisa. Por isso que eu digo, embora sejam homens, mas é difícil dizer o quanto há de humano ou demoníaco nessas palavras cheias de escárnio. Eles estão tripudiando sobre Cristo. Os demônios estão em festa, alvoroçados. Eles estão comemorando essa situação porque eles já acham que venceram. E Cristo aguentou pacientemente as ofensas e o sofrimento físico até então. Ele não reclamou em momento algum a respeito dessas coisas. Ao contrário, chegou a pedir a Deus que perdoasse o pecado do povo. Eles não sabem o que falam. É como se ele dissesse: isso aqui não são homens, isso aqui são demônios. Quem está falando aqui não são meramente homens. Não é carne e sangue, Tem coisa muito pior aí por trás. Porém, num dado momento de seu sofrimento, ele parece fazer uma espécie de reclamação contra Deus. Eles o crucificam, eles põem os pregos nos seus braços, nos seus pés, eles o suspendem no ar, e então acontece algo muito interessante aí em Mateus 27, nos versos 45 e 46. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Observe, escuridão, trevas, desde o meio-dia até as 3 da tarde, desde a hora sexta até a hora nona, trevas, escuridão, como se um eclipse tivesse acontecido. Aí está, simbolicamente, até literalmente dizendo, o momento das trevas, a autoridade das trevas. É nesse tempo que Jesus suporta os tormentos do inferno. Jesus não foi ao inferno, como alguns pensam. Ele não foi até fisicamente, não era possível, ou mesmo em alma até o inferno. Mas ele, como diz Calvino, o inferno veio à cruz. Ele, não foi Cristo quem desceu ao inferno, mas o inferno que veio até ele. Juridicamente falando, no aspecto legal, Cristo sofreu os tormentos do inferno lá na cruz. Então nós temos o momento decisivo dessa grande batalha escatológica, dessa batalha apocalíptica. A presença das trevas, são um símbolo dos tormentos que ele sofria,
Mas não era apenas tormentos físicos. E o clamor de Cristo mostra isso. Ele está citando, praticamente literalmente falando, o Salmo 22, verso 1, né? Deus meu, por que me desamparaste? Alguns veem aqui uma rebeldia de Cristo contra Deus. Outros na história viram realmente um abandono do Messias. O pessoal que desenvolveu aquela teoria interessante da igreja primitiva, primitiva não, mas do século 2 e 3, que disseram que Cristo era só um homem até o batismo. Então no batismo o Espírito desceu sobre ele e ele passou a ser habitado por Deus. Mas na cruz, Deus deu no pé, foi embora e deixou Cristo sozinho para ele morrer como um homem. Por isso ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Muito criativa essa teoria e absolutamente blasfema. Né? O ponto aqui é, quando Cristo cita o Salmo 22, ele está dizendo que ele é aquele profetizado pelo Salmo 22, que se tornou, alguns termos do Salmo 22 são muito interessantes. Por exemplo, o Salmo 22, versos 6 e 8, ele diz, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Exatamente as coisas que a multidão estava dizendo. Sem perceber, sem saber, a multidão estava citando palavras do Salmo 22 contra Cristo. E o Salmo 22 já havia profetizado isso. Percebe como as pessoas cumprem o plano de Deus, mesmo sem querer, mesmo sem ter intenção de fazer isso? Como o Deus que controla a história não faz improvisos ou malabarismos com os elementos, mas mantém seu absoluto controle sobre tudo? Pois bem, aqui está a prova. Mas também está a prova do que realmente significou o sofrimento de Jesus. Não foi físico, ou apenas ou meramente físico, mas foi espiritual. Ele estava se tornando um maldito, né? Na linguagem do Novo Testamento, ele havia recebido sobre si os nossos pecados, carregando os nossos pecados sobre o madeiro. Ele estava sendo contado com os malfeitores, um à direita, outro à esquerda, levantado da terra como um maldito. Esse foi o momento em que, ainda na cruz, Cristo sofreu, experimentou os tormentos do inferno. Quando ele recebeu sobre si todo o peso da ira de Deus e teve que pagar, tanto em seu corpo quanto em sua alma, toda a nossa dívida para com Deus. João relata, no capítulo 19, verso 29 e 30, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, as famosas palavras, né? Está consumado. E, inclinando a cabeça, morreu. Rendeu, entregou o Espírito. Está consumado. Marcos acrescenta que então o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, de cima para baixo, que é a ideia de abrir o caminho. Mas observe essa expressão, está consumado, né? Aqui em português são duas palavras, na língua grega é uma só palavra, e ela é um termo técnico utilizado para propósitos de pagamento, de completar uma obra e de quitar totalmente a dívida. No contexto religioso, sustenta a concepção do pleno cumprimento de uma obrigação religiosa.
está encerrada a disputa. Acabou a guerra. É isso que significa está consumado. Acabou a guerra. Tudo o que precisava ser cumprido para que a guerra fosse vencida, a guerra legal, a guerra jurídica foi realizada. É aqui que nós devemos ver o grande momento da derrota de Satanás. O instante em que sua cabeça foi esmagada. Toda a atuação dele, desde o Gênesis, foi no intuito de impedir isso. Porque Deus disse para ele, lembra Gênesis 3,14? Deus não falou para a mulher, nem para o Adão. Ele falou para a serpente. Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais. Rastejarás. Porém, inimizade entre ti, ele está falando com ela, entre ti e a mulher. Deus não falou para Eva, vou colocar uma inimizade entre você e a serpente. Não, falou para a serpente. Eu vou colocar uma inimizade entre ti e a mulher. E um descendente dela vai esmagar a tua cabeça. Todo o esforço de Satanás ao longo da história foi para evitar isso. Foi para impedir isso. Foi para salvar a sua cabeça. E tudo o que ele fez colaborou para que ela fosse esmagada. Todos os seus atos que foram tentando impedir, o conduziram a esse momento. Quando ele de fato pica o calcanhar do descendente, do prometido, do filho da mulher. E pensa que venceu com isso. Eles estão em festa, os demônios estão tripudiando, vencemos. E então, num piscar de olhos, Cristo diz este termo, profere esta palavra, está pago. E então, toda a vitória deles se reverte em plena, completa e definitiva derrota. Então eles percebem que perderam. E de uma maneira absolutamente irreversível. Não há mais nada que eles possam fazer para tentar evitar isso. Algumas passagens do Novo Testamento, meus irmãos, nos ajudam a entender um pouco melhor isso. Eu quero convidar você a ler agora Hebreus, capítulo 2, versos 14 a 15. Depois nós vamos ler Colossenses 2 e fechar essa exposição com João 12. Hebreus 2, 14 e 15 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. O que ele está falando? Ele está dizendo assim, os seres humanos são feitos de carne e sangue, não são? Então, se Deus quisesse salvar os seres humanos feitos de carne e sangue, Cristo tinha que se tornar semelhante a eles. Então ele se tornou participante da natureza humana. Por quê? Porque o único modo de pessoas de carne e sangue cumprirem o julgamento é serem mortas. Então o texto diz, ele participou, ele se tornou participante da natureza humana para que pudesse morrer. Todo o objetivo era morrer. Ele nasceu para morrer. Para que por sua morte, e aí vem a grande descrição, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse
todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. São muitas frases, muitas palavras importantes. Observe, ele, por sua morte, viria a destruir o que outrora tinha o poder da morte. E é chamado aqui de o diabo. Para livrar os que esse senhor da morte mantinha na escravidão. É o sentido jurídico, é legal, isso não é uma coisa mágica, não é que o diabo tem poder de matar as pessoas que ele quiser, isso ele não tem, nós sabemos. Sem a autorização de Deus, ele não pode matar ninguém. Só Deus dá a vida, só Deus tira a vida. Se Deus autorizar, ele pode. Os filhos de Jó foram mortos por instrumentalidade dele, mas sob a autorização de Deus. Quando ele quis fazer isso com Jó, Deus disse, não pode tirar a vida dele. Então, não é uma questão física, não é que Satanás tem o poder de matar as pessoas. O poder da morte é o poder de reivindicar a morte. É o poder de julgamento, é o poder de acusação. É o poder de exigir que o pecador pague por seus pecados. O acusador dos nossos irmãos. Quando Cristo disse, está pago, está consumado, ele retirou esse poder dele. E, consequentemente, o termo que o autor aos Hebreus usa aqui é o destruiu. Não podia haver palavra mais forte do que essa. Ele o aniquilou. Ele o destruiu, ele esmagou. Gênesis 3,15, esmagou a cabeça. Muitas pessoas ficam tentando não aceitar isso, mas Satanás ainda está por aí, mas ele ainda age. Mas ele foi destruído, é isso que a Bíblia fala. Sua cabeça foi esmagada. E isso não é fisicamente, porque ele não é um ser físico. Isso é legalmente. A autoridade dele foi esmagada. A autoridade dele foi destruída. O texto fala isso. Para que destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Desde o momento em que Cristo disse, está pago, está consumado, vale a lei que diz, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais poderá destruir esta paz com Deus. Desde que isso está feito, vale Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ninguém poderá condená-los. Ninguém poderá acusá-los. O assunto está encerrado. A batalha acabou. O julgamento aconteceu. E por isso, Satanás teve sua cabeça esmagada. Não apenas ele, mas todos os seus, todos que já estavam comemorando e tripudiando sobre Cristo, num instante, num piscar de olhos, se viram absolutamente destruídos, derrotados. Como Paulo relata em Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15. Aqui nós temos uma descrição detalhada a respeito dessa grande vitória jurídica
de Cristo sobre os demônios. Paulo já estabeleceu que através do batismo, os crentes têm recebido, o perdão judicial de Deus. Ele diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha, só termos jurídicos aqui, Delitos é um termo muito legal, muito jurídico. E aí vem o modo como ele fez isso. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, que a ideia é de exigências, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja que há um instrumento legal aí que teve que ser destruído. Ele chama de um escrito de dívida. Literalmente, Paulo usa uma palavra só também na língua grega para estudo. Ele diz um escrito à mão. Um queirografo, queiro, mão, grafo, escrito. Um queirografo. Um escrito à mão. Esse é um documento legal. Mas antes que você pense que isto é a lei de Deus, eu vou lhe dizer, não é a lei de Deus. Não é o termo usado para descrever a lei de Deus. Até porque Cristo não fez essas coisas todas aqui com a lei de Deus. Veja que ele descreve que Cristo fez 3 coisas com esse documento, com esse escrito à mão, esse escrito de dívida, essa confissão de dívida. Ele fez 3 coisas. Diz que ele removeu-o inteiramente, encravou-o na cruz e que ele também o rascou. Essa é a ideia. Ele o rasgou, ele pegou e passou a tinta por cima. Tudo isso ele fez não com a lei de Deus. Porque a lei de Deus não foi cancelada. A lei de Deus não foi inteiramente removida. E a lei de Deus não foi encravada na cruz. O que foi então? O que é esse queirografo? O que é esse documento escrito à mão? Que consta de acusações contra nós. Esse aqui é o documento de Satanás. É a sua é o seu poder. É o que resume todo o seu poder. Tudo o que ele fez durante todo o Antigo Testamento foi apenas escrever anotações e exigir a condenação dos pecadores. Com base na lei de Deus. Olha, não é a lei de Deus, mas Satanás está escrevendo a ele mesmo, com a mão dele, um documento baseado na lei para condenar as pessoas. O salário do pecado não é a morte? Então por que Deus não dá esse salário de uma vez para as pessoas? É isso que ele fala, é isso que ele exige. Quando Cristo disse, está pago, está consumado, ele primeiro cancelou esse documento, como o texto diz, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, cancelar foi a melhor opção que os tradutores acharam para traduzir o sentido do termo que se você tem, por exemplo, um contrato, se você tem um cheque e você quer eliminar esse cheque, o que você faz?
Você risca ele. Você rasura ele. Você derrama tinta sobre ele. Você inutiliza ele. E é isso que o texto diz que Cristo fez com esse escrito de dívida. Ele pegou e inutilizou, riscou, borrou. Mas ele não se contentou só em fazer isso, diz que ele também o tirou totalmente, né? O tirou do caminho, porque a ideia é que esse escrito de dívida estava no meio do caminho entre nós e Deus. Então ele removeu, tirou do meio da estrada, liberou o caminho. Como o véu que se rasgou e abriu o caminho, ele tirou do meio do caminho. E finalmente a palavra mais forte é: ele cravou lá na cruz. Não tinha nenhum papel cravado na cruz, tinha um corpo. O corpo de Jesus Cristo. Ele é que foi encravado na cruz. Porque ele estava fazendo o quê? Pagando o preço das exigências. O que Satanás, na verdade, fazia era apenas exigir que a lei fosse cumprida. Então Cristo cumpriu, recebendo sobre si a condenação exigida. Ele não se ofereceu a Satanás, ele se ofereceu a Deus. O sacrifício foi a Deus. Mas ao mesmo tempo, com isso, ele destruiu o poder satânico de acusar. E é por isso que a consequência do o verso 15 diz: e o resultado foi que ele despojou, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aqui tanto é linguagem jurídica quanto militar. Ele mistura aqui os termos de uma maneira impressionante. Despojar da ideia de fazer o quê? Retirar as roupas, retirar os bens, retirar os valores. Na linguagem militar, isso acontecia quando um exército derrotava o outro. Quando o exército romano derrotava os exércitos bárbaros, eles despojavam os bárbaros. O que quer dizer? Tiravam tudo. Tudo, absolutamente tudo, inclusive as roupas, dinheiro, armas, o que eles tivessem. Isso é o significado do termo despojar. E isso está sendo dito que Cristo fez com aqueles demônios que comemoravam a sua morte há pouco e que achavam que estavam triunfando sobre ele. E de uma hora para outra perceberam que foram limpados, ficaram lisos. Não sobrou absolutamente nada que eles pudessem manter como seus trunfos de guerra. Mas o texto não diz que Cristo apenas os despojou, diz que ele fez algo mais com eles. Publicamente os expôs ao desprezo. Mas quem foi antes despojado e publicamente exposto ao desprezo? Cristo. Não sortearam as vestes dele? Não tiraram o seu manto? Não o despojaram, portanto? Antes disso, não o expuseram publicamente ao ridículo? Ele não foi um espetáculo público de desprezo? É isso que Paulo está dizendo. Ele se submeteu primeiramente ao desprezo, ao despojamento, até porque, e isso aqui infelizmente, você nunca vai conseguir ver em português, porque o termo aqui
e despojando os principados e potestades, na língua grega está na voz média. Isso é muito estranho. A voz média ela é reflexiva. A ideia que dá é que ele se despoja e despoja os outros. Acontece as duas coisas, é simultâneo. Ele está sendo despojado, ele está sendo ridicularizado, ele está sendo humilhado, mas então ele faz exatamente isso com aqueles que estavam comemorando a sua derrota. Então, num segundo, num piscar de olhos, o jogo vira completamente. E eles que estavam comemorando é que estão sendo despojados e que estão sendo expostos publicamente à maior de todas as vergonhas. E aqui é expostos perante os céus e terra. Todos os anjos eleitos contemplando o despojamento dos principados e das potestades, dos seus outrora companheiros, mas que caíram, se rebelaram. É por isso que é tudo simultâneo. A picada e o esmagamento da cabeça. A picada da serpente gera seu próprio esmagamento. Quando eles despojam Cristo e o expõem ao ridículo, eles estão sendo despojados e expostos a todo o ridículo. Esse é o poder dessa passagem. Na linguagem bélica, militar, isso era realizado principalmente quando o exército vencedor desfilava em em Roma, trazendo os derrotados lá atrás, né? Os filmes mostram isso e é verdade. Os vencedores vêm na frente, desfilando, vestidos em roupas belíssimas, né? O general romano vem com a sua armadura impecável, com aqueles capacetes cheios de plumas, cavalo branco, ele vem desfilando para entrar, para ser aplaudido pelos cidadãos de Roma. Todos os vencedores desfilam, mas lá no final entram os derrotados. Eles sempre traziam uma amostra, não todo mundo, porque não tinha como, mas eles traziam um grupo de derrotados. E os traziam acorrentados e nus. Eles entravam despojados, na rabeira da fila, né? Um atrás do outro, acorrentados e nus. Para quê? Para serem ridicularizados pelos cidadãos romanos. É daí que vem a ideia de jogar maçã podre, jogar ovo podre, jogar, né, coisas estragadas nos derrotados. De vaiar, é daí que vem a ideia de vaia. Começa nesses desfiles triunfais. Lembra que Paulo fala aos coríntios: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio dele manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos o bom perfume de Cristo, né? Mas para uns é cheiro de vida e para outros é de morte. É a mesma ideia. Desfile triunfal, onde os vencedores desfilam, mas os derrotados também desfilam. Os derrotados estão ali, aprisionados. E então, o perfume que se solta, né, o incenso daquela cerimônia triunfal, para os vencedores era cheiro de vida. Para os derrotados era cheiro de morte. Porque eles sabiam que no final do desfile eles iam ser executados. Esse desfile triunfal, Cristo começou quando ele ressuscitou. E nós com ele estamos nesse desfile, mas nós somos os vencedores. Os inimigos também estão nesse desfile, despojados e derrotados. O que os aguarda no final desse desfile, que é a segunda vinda de Cristo? A execução.
nada mais do que a execução. Para finalizar, meus irmãos, João capítulo 12 nos explica de uma vez por todas, se você ainda não entendeu, o que de fato Cristo fez na cruz. Nos versos 21 e 22, André e Filipe vão levar a Jesus a solicitação de um grupo de estrangeiros que queria ter uma entrevista com Jesus, né? Alguns gregos, aí diz aí os versos 20 em diante, alguns gregos estavam ali e queriam ver a Jesus, queriam ter uma entrevista, um encontro pessoal. Eles eram provavelmente uma comitiva, eles deviam vir talvez até de alguma autoridade estrangeira. Por algum motivo, esse grupo queria ter uma audiência, queria ter um encontro com Jesus. Eles procuram primeiro Filipe, que fala grego, é da Galileia. O Filipe fica na dúvida, não sei o que eu faço. Ele vai e fala com o André, talvez pensando porque o André é mais chegado de Jesus, é irmão de Pedro, né? Então ele fala, André, tem uns caras aí pediram para mim, querem ver Jesus, o que eu faço? Aí o André diz, vamos falar com ele. Os dois vão até Cristo e relatam. Tem uns gregos aí que estão solicitando uma conversa com o Senhor. Por que toda essa dificuldade? Por que eles não foram direto a Cristo? Cristo é um rabino judeu, ele não recebe assim gregos e estrangeiros. Ele não pode, se ele fizer isso publicamente, ele já acaba sendo ridicularizado. Então, por isso eles sabem disso, eles compreendem, eles não vão direto a Cristo, eles pedem para que os discípulos tentem intermediar uma reunião, um encontro. Quando então os discípulos tentam fazer isso, acontece, Cristo tem uma reação muito extrema, uma reação muito dramática, que é o que diz o verso 23. Respondeu-lhes Jesus, ou seja, qual é a resposta? Vai dar entrevista? Não vai dar entrevista? Não, não fala nada disso. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Por que ele fala essas coisas em resposta à pergunta daqueles dois? Ele parece nem responder o que eles estão perguntando, mas ele está respondendo o que eles estão perguntando, de uma maneira que eles ainda não podem compreender, mas ele está. Toda a angústia que foi despertada em Cristo por aquele aparentemente tão simples pedido dos gregos, foi exposta nas seguintes palavras, verso 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Percebe o que um simples pedido de uma entrevista gerou em Cristo? Por que gerou tudo isso? Por que toda essa conturbação, né? Acontece tanta coisa nesse meio ali, né? Daqui a pouco até o Pai fala do céu, acontece coisas inimagináveis. E os discípulos não deviam estar entendendo absolutamente nada, porque eles apenas tinham ido levar o pedido daqueles dois gregos, ou daquele grupo de gregos que queriam falar com Jesus. Eles deviam estar pensando, por que nós fomos falar isso para ele, né? Criamos toda essa confusão aí, né? Ou então, porque ele só não fala de uma vez, sim ou não, né? Porque toda essa coisa, né? Mas então a explicação nos vem nos versos 31 a 33, quando Cristo diz, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, é igual a serpente de bronze levantada no deserto, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero
de morte estava para morrer. E aí, Cristo concedeu ou não a entrevista que os gregos queriam? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Ainda não. O que ele disse foi: anota na agenda, depois do Pentecostes. Anota na minha agenda aí, que tem uns gregos querendo me ver, mas agora não tem espaço na minha agenda para eles. Agora não é legítimo. Agora não é legal. Ainda não cumpri os requisitos jurídicos para isso. Agora não. Mas anota aí. Logo, logo eu vou chamá-los. Logo, logo eu vou atraí-los. Logo, logo eu direi: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem crê, do judeu e do grego. Então, daqui a pouco, o grego terá a oportunidade de ser salvo pelo Evangelho. Mas ainda não. Antes disso, eu tenho que fazer uma coisa muito dura. Muito dura, muito difícil. Como uma semente que cai na terra, eu tenho que morrer. Ou eu não vou produzir nada. Eu estou angustiado. Eu queria dizer para papai: passa esse cálice. Ainda vou falar isso mais para frente. Mas ele fala: mas eu vim para esse mundo precisamente com este propósito. Então, meus queridos, é o seguinte: está chegando a hora, ele está dizendo. Esse mundo será julgado. O que é julgado? O tribunal vai ser montado. Finalmente, o tribunal vai chegar ao seu fim. Finalmente, vai haver esse grande juízo. Não é o final, tá? Não é o juízo final. Isso é a cruz. É o momento do juízo da batalha, do final da batalha escatológica, do final da batalha jurídica. E ele diz: o seu príncipe, e esse príncipe é Satanás. Veja, Cristo reconhecendo ele como príncipe. Príncipe deste mundo. Ele diz: este príncipe será expulso. Ele perderá seu lugar nos céus. Ele perderá seu posto, seu trono, seu poder de acusar e de enganar as nações. Por isso eu vou atrair os gregos daqui a pouco. Ele vai perder esse posto. Quando? Quando eu for levantado. Como a serpente de bronze no deserto. Como ele falou para o próprio Nicodemos, né? Assim como Moisés levantou a serpente de bronze, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Na cruz, Jesus destruiu Satanás. Ele esmagou sua cabeça. Ele quebrou seus dois grandes trunfos, suas duas grandes armas de guerra: enganar as nações, acusar os nossos irmãos. Tendo perdido essas duas grandes armas de guerra, a batalha acabou. Satanás sabe que não tem condições nenhuma de reverter a derrota. Foi despojado. Ele e todos os seus demônios despojados. Por isso, meus irmãos, nós nunca conseguiremos exaltar suficientemente a grandeza da glória de Cristo. Nós nunca conseguiremos exaltar o suficiente a obra dele, o que significou ele morrer lá na cruz. Podemos tentar e devemos, mas nós nunca chegaremos ao ponto de sermos gratos o suficiente por tudo o que Jesus fez por nós, por tudo o que significou o seu nascimento, a sua vida e a sua morte.